E aí, galera, beleza? Vamos lá dando sequência ao nosso estudo sobre bens públicos. Eu falei que esse seria o último vídeo, mas eu acho que eu tô ficando meio maluco, porque faltam duas coisas pra falar ainda, tá? Então, faltam dois vídeos. A gente termina bens públicos e já começa a falar de responsabilidade civil do Estado. Mas vamos lá. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre características dos bens públicos. Você vai entender agora a importância da gente ter feito o estudo de conceito, né, da gente conseguir identificar ali a conceituação de titularidade, destinação do bem público, exatamente por conta dessas características que a gente vai ver a partir de agora. Porque assim, a partir do momento que você está tratando de um bem público ou de um bem privado com características de bem público, você vai aplicar essas características que a gente vai trabalhar a partir de agora. Tá? A questão é que, por isso que eu fiz questão de estudar aquilo com você naquele momento, se você não conseguir identificar que aquilo é um bem privado, mas que tem status ou condição de bem público, você não vai perceber que essas regras se aplicam a ele também. Tá? Então, a ideia dessa aula, que para mim, de longe, é um dos assuntos mais importantes em relação a bem público, você saber as características, as prerrogativas dos bens públicos, é você identificar o que cai, o que não recai, o que importa, saber isso, porque, porra, né, vamos lá, né? O que me interessa saber se um bem é público ou privado? A grande diferença está aqui. O núcleo de importância, digamos assim, do bem público está aqui. Então, sem perder muito tempo, são 4 características bem tranquilas, tá? Você vai perceber que elas são bem fáceis e a gente pode começar a desenvolver a partir de agora. Primeira característica para te falar chama-se impenhorabilidade. Então você já notou que a palavra principal aqui é a penhora, né? A partir do momento que eu digo para você que aplica-se impenhorabilidade sobre um bem público, o que eu estou te dizendo é que esse bem ele não pode ser penhorado. É só isso, basicamente isso. Mas assim, por que um bem público não pode sofrer penhora? Pensa no seguinte, você detém um crédito em face do Estado, beleza? Então você tem um dinheiro para receber do Estado. Né? Então, obviamente, quando eu falo Estado, você fala do grupo que compõe a administração pública, prestadores de serviços e aqueles que sejam efetivamente servidores ou prestadores, né, de um serviço público, necessariamente. Né? Esse Estado, ele possui um bem público. Vamos dizer que esse bem público ele esteja abandonado, um prédio, sabe? Um prédio, sei lá, uma ambulância, está parado. Lembre-se que a partir do momento que ele está abandonado, esse bem público é um bem público dominical ou dominial, beleza? Tranquilo. Você tem esse crédito e o Estado não te paga. Ah, mas eu tô lá na fila de precatório, até agora nada, já venceu o precatório, já tem 30 anos que eu tô esperando para receber. O que eu vou fazer? Eu vou decretar a penhora de um bem público. Beleza? Essa é a ideia. Você faria isso com qualquer devedor da sua vida. O problema é que a partir do momento que você peça para penhorar alguma coisa, esse bem aqui ele vai ser vendido para ser convertido em dinheiro e, consequentemente, esse dinheiro voltar para a pessoa que detém o crédito. Essa é a ideia da penhora. Você penhorar um bem é você retirar o bem da propriedade da pessoa e transformar isso em dinheiro, mediante uma venda, um leilão, alguma dessas questões. Só que vamos pensar no seguinte, a partir do momento que você pega esse bem público e leva ele à penhora para poder resolver o seu problema, você concorda que eu estou pegando o interesse público, que é a manutenção desse bem, e eu estou fazendo o quê? Eu estou colocando acima dele o interesse privado, que é o interesse que eu tenho em pegar esse dinheiro. Então percebe que o que eu estou fazendo é anulando o interesse público em prol do interesse privado. Pode isso? Claro que não, né? Então, por uma questão de lógica, pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, sempre o interesse público prevalecerá, pelo princípio da impessoalidade e outras coisas mais, obviamente eu não posso penhorar um bem público, tá? Então é basicamente isso. Um bem público ele é impenhorável, porque se você penhorasse, se você permitisse, o interesse público estaria afastado do interesse privado e ia acabar prevalecendo, beleza? A segunda característica, o bem público é imprescritível. Isso aqui é uma coisa importante, tá? O que significa ser imprescritível? Significa que ele nunca vai sair da órbita da administração pública por lapso temporal. Ou seja, ele sempre vai ser um bem público, mesmo que ele esteja abandonado há 350 anos. Gente, na boa, artigo 102 do Código Civil, ele vai falar para você, bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Quem não conhece bem a palavra, o direito civil instituiu o uso capião. O uso capião é quando você toma posse de uma propriedade alheia, essa propriedade alheia está abandonada, tal, por exemplo, um terreno, você toma posse dele, não é propriedade ainda, a posse é que você tem o domínio, mas você ainda não tem a propriedade, você não é dono, você toma posse desse bem, vai utilizando, e chega no momento em que você percebe, pô, o dono desapareceu, o terreno está abandonado, eu estou usando como se fosse meu, por que não transformá-lo em meu? Então você entra com uma ação de uso capião. Uso capião é isso.
né? Como o pessoal no Rio gosta de falar, uso campeão. Não é isso, tá? O uso capião é essa conversão do bem abandonado em bem próprio. Só que aí o Código Civil vai trazer várias regras, tem o uso capião ordinário, extraordinário, mas isso não é o nosso foco de estudo. O que importa é, amigo, tu pode invadir o bem público e ficar lá 375 anos, pagar IPTU, pagar energia, cuidar dele, construir. O problema é teu. O bem público nunca vai deixar de ser bem público. A ideia da imprescritibilidade é que bem público, ele não deixa de ser um bem público porque alguém entrou ali e depois, não, é meu, agora é meu, vou uso capir. Tá? É uma das críticas que eu faço muito a certos movimentos, supostos movimentos né, interessantes para a sociedade, que são meramente políticos, que defendem a tese de vamos invadir e tomar porque é nosso. E não, legalmente falando, isso é impossível, tá? Então, bem público. E detalhe, tá? Perceba que o Código Civil ele não fez uma classificação. Os bens públicos de uso comum. Ele falou bem público. E isso acabou trazendo uma dúvida. Pô, cara, tá. Mas os bens dominicais abandonados? Súmula 340 do STF. Desde a vigência do Código Civil, em 2002, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Então essa súmula veio para confirmar o óbvio. Se o Código Civil falou os bens públicos, ele deu uma generalidade. Ele não estabeleceu apenas alguns tipos. Então não adianta, tá? A questão pode tentar te convencer. Mas o bem está abandonado, o interesse público está abandonado, que o bem deveria ser usado para construir uma creche. Aí você invadiu, no bom sentido, o bem, usa o capiu o bem, construiu um colégio particular, mas você não cobra mais mensalidade, você é uma ONG, você é de Deus. Cara, o problema é teu. Não interessa a história que a banca vai te contar. Se o bem é público, ele não pode ser uso capindo, beleza? Terceira característica, a não onerabilidade. Isso aqui também é uma forma de restringir a ação do Estado. Que assim como eu, particular, não posso uso capir e não posso penhorar, o Estado não pode dar também é o que a gente chama de direito real de garantia, tá? Ele não pode pegar a propriedade, o bem público, e dar como direito real de garantia. Na verdade é o seguinte, se o bem é público, o bem também tem que ser para atender o interesse público. Então o Estado não pode, por exemplo, pegar o bem e dar em penhor. Não estou falando em penhora, não confunda. Penhora é quando você sofre constrição dos seus bens para venda. Penhor é quando você oferece um bem seu para poder garantir um empréstimo, um valor que você recebeu. Sabe Caixa Econômica? A galera leva lá joias, leva relógio, o dente de ouro da avó que morreu, aí leva pra caixa e fala assim, eu quero empenhar. É isso, penhor é isso. Eu quero garantir o empréstimo que você vai me dar com esse dente de ouro de vovó falecida. Então eu não posso dar o bem público em penhor, eu não posso dar o bem público em hipoteca, que é quando você constitui um empréstimo com garantia sendo a sua própria propriedade, né, propriedade imóvel. Eu não posso muito menos utilizar do instrumento da anticrese. Anticrese, para quem não conhece, que isso aqui é muito direito civil, né, e normalmente a gente não gosta de direito civil porque nós somos normais. Eu fico até engasgado agora de falar mal do direito civil, que as pessoas do direito civil são bem possuídas pelo cão, né? Mentira, eu adoro o direito civil, só não entendo porra nenhuma, por isso que eu falo mal. Mas quando você fala em anticrese é quando você dá os frutos da sua propriedade, não a sua propriedade em si, como garantia de empréstimo. Então, sei lá, eu tenho uma colheita, uma lavoura, alguma coisa, uma colheita é ótimo, né? Eu tenho lá uma plantação, e essa plantação eu dou uma parte dela, 10, 15% como garantia de empréstimo. Então, assim que eu for colher e for fazer a venda, eu vou repassar para você aquilo. Então, quando você fala em anticrese é isso. Você não está dando a propriedade, mas os frutos derivados dessa propriedade. Então nada disso pode acontecer. O Estado não pode, assim como você não pode penhorar, o Estado também não pode dar um valor para o bem público. Por isso que a gente fala que ele é não oneroso, tá? Não onerabilidade significa que eu não posso dar um valor financeiro para esse bem. Então eu não posso constituir um empréstimo junto ao, sei lá, BNDES, a União, o cacete, e dar um bem público como garantia. E por fim, nós temos a inalienabilidade. Só que cuidado, que essa inalienabilidade, que significa que o bem público não pode ser alienado, ela é relativa. Não à toa a gente chama de alienabilidade condicionada. Eu trouxe para você aqui dois dispositivos, o Código Civil e a Lei de Licitações. Artigo 100 do Código Civil, os bens públicos de uso comum e os de uso especial são inalienáveis. Eu queria que você marcasse isso daqui, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. Aí vem o 101, os bens públicos dominicais podem ser alienados. Pronto, já achamos um primeiro ponto aqui. Por que eu quis destacar com você enquanto conservarem a sua qualificação? Exatamente pelo fato, isso aqui não funciona muito bem esse marca-texto, né? Seria uma boa, quer dizer, deve funcionar, eu que não sei usar.
Eu queria que você identificasse esse ponto aqui, ó. Enquanto conservarem sua qualificação. Diferente do que a gente falou até agora, no caso de empenhorabilidade e tal, principalmente no caso da não onerosidade ou onerabilidade. Lembra que eu te falei que não interessa. Mas aliás, principalmente também na imprescritibilidade, né? O bem público está abandonado, então eu vou lá e vou usucapir. O bem público está abandonado, então eu vou dar ele como garantia. Cara, nada disso. Nenhuma das características anteriores pode ser aplicada a um bem público, não interessa qual a classificação desse bem. Porém, observe que na inalienabilidade nós temos uma característica condicionante. Por isso que a gente fala que ela é relativa, ela não é absoluta. Ou seja, é afastável essa característica. Porque o próprio artigo 101 diz que o bem público dominical ou dominial pode ser alienado, inclusive essa parte aqui que eu destaquei para você do artigo 100. Enquanto o bem for de uso comum ou especial, por isso que eu gosto de destacar a palavra uso, enquanto o bem estiver em uso, eu não posso aliená-lo. O que significa alienar? Vender, trocar, permutar, sabe? Porque imagina, você pega um bem público e tá lá, poxa, eu quero vender para fazer caixa. Uma viatura da polícia militar que eu tô usando mais pouco. Beleza. Você vai vender para quem? Vou vender pro João, que o João tem dinheiro. Tá, interesse público ou privado. Quer vender? Vamos devagar. Primeiro, você tem que me dizer que efetivamente esse bem público não vai ser usado. Então, essa é a primeira coisa, porque você precisa constituir a característica de bem público dominical ou dominial. E lembrando que a desafetação, o abandono do bem, não pode acontecer pelo simples desuso. Então tem que ter uma lei, tem que ter um ato administrativo que autorize isso, né? Então, primeira coisa, me convença. Por que você não quer o bem? Porque tá velho, porque eu já comprei outros, beleza. O que você vai fazer com esse bem? Vou vender, vou fazer caixa para a prefeitura. Ótimo, vai vender para quem? Pro João, peraí. Você não pode sair vendendo para quem você quiser. Quer vender? Então licita. Vamos fazer uma licitação. Por isso que eu trouxe para você a Lei 8666 de 93. Eu não vou trabalhar com você como funciona a alienação de bem público, tá? Quais são as características, porque isso se estuda na aula especificamente de licitações. Mas olha só como é que o próprio artigo 17 já vem dizendo para você. A alienação de bens da administração subordinada à existência de. Porque na realidade, eu preciso de 3 características básicas para poder alienar um bem público. Primeiro, ele tem que estar desafetado, né? Então, lembrando que a primeira coisa a se fazer é a desafetação do bem. O bem tem que ser dominical ou dominial. A segunda coisa, declaração de interesse público. Desculpa que eu errei aqui, mas tudo bem. Ou seja, você vai ter que apresentar uma comprovação de que é do interesse público que essa alienação aconteça. Então, você já convence aqui e tem que convencer aqui também. E tem que ter, obviamente, uma autorização legislativa. Tá? Existe também, obviamente, a necessidade de você fazer uma avaliação prévia, tá? Mas aí nós vamos trabalhar isso. Eu até posso colocar aqui também, tá? A avaliação prévia, que essas são as características para você realizar uma alienação. Mas por que eu não estou trabalhando as 4? Porque depende do bem. Se o bem é móvel ou imóvel, aí a gente vai ter 3 características só, não 4. Eu não quero aprofundar agora com você, não. Mas entenda que é essencial a desafetação, é essencial essa declaração de interesse público, porque você constitui o que? Olha, eu preciso, eu estou alienando porque eu quero fazer caixa, mas acima de tudo, exigência da licitação. Mas Dalma, eu já estudei o artigo 17 da 8666 e eu sei que ali fala sobre licitação dispensada. Pois é, ele vai dizer para você que a regra alienar um bem público é licitar. A exceção está no artigo 17, que é a alienação de bens dentro da própria administração. Isso a gente estuda na aula de licitações. Tranquilo? E é isso. Então, observa como é que as características são muito óbvias, né? Não pode penhorar, não prescreve, ou seja, não pode sofrer uso capião, não posso dar como garantia de valores, né? Não posso constituir valor com ele não é oneroso, desculpa que cliquei aqui errado, e ele é inalienável, porém, relativamente. Essa é a característica que mais cai em prova exatamente pelo fato que ela tem uma relativização, um condicionante, tá? Agora, qual é o condicionante? Lembre-se, o mais importante, desafetar primeiro. E depois você ter um interesse público efetivamente reconhecido pela autoridade legislativa, beleza? E é isso. Então, atenção nas provas,
né? Futuramente, quando você fizer questões sobre bens públicos, você vai perceber a quantidade de questões que cai sobre características e prerrogativas, beleza? E para a gente poder acabar isso daqui, falta um videozinho só, então no próximo vídeo a gente trabalha o último assunto, tá? A última coisinha, que é uma coisa bem rápida, para te mostrar sobre bens públicos, e a gente já pode começar a aula 6, beleza? Então, um abraço, até a próxima aula.